Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos neste momento. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 5º do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Falamos no nosso encontro passado a respeito das causas atuais das aflições. E hoje vamos falar alguma coisa em relação às causas anteriores das aflições. Nós podemos observar que esse capítulo, o capítulo 5º do Evangelho, ele é um capítulo onde Kardec nos apresenta questões que são de fundamentais importância em relação à nossa condição de existência material, ou seja, das aflições e das dores que nós suportamos e estamos sujeitos aqui na presente existência. E traz para nós um conhecimento valioso a respeito por que essas dores ocorrem. Percebemos então que, segundo o que nós já estudamos, a maior parte das nossas dores e aflições são consequências das decisões que nós tomamos nesta mesma existência. Mas quando nós analisamos aquilo que nós estamos passando e não conseguimos encontrar a causa dessa aflição que estamos suportando hoje, ela pode estar em existências passadas. Esse é um ensinamento da doutrina espírita e nos informa dessa maneira e nos revela a grandeza e a justiça do nosso Criador, porque nada existe, nada nos acontece se não for por um meio justo. Aí está a grandeza do Pai. Ele não ia permitir que nós suportássemos alguma coisa, alguma dor, ou passássemos por situação de sofrimento, de aflição, se ali não existisse o cumprimento das suas leis. Ele não permitiria tal coisa. Lembrando ainda que nós aprendemos que em toda situação difícil, todo o momento que nós passamos, que nos causam dor e sofrimento, nós precisamos nos esforçar para tirar daquela situação difícil o aprendizado, extrair dali algo que nos torne pessoas melhores. E isso nós temos muitos exemplos de pessoas que passaram por grande sofrimento, período grande da sua existência, suportando dores variadas, deformidades, falta de condições de se movimentarem, desafios terríveis realmente para qualquer um de nós. E essas pessoas depois relatam que se tornaram pessoas melhores, dando mais importância às coisas simples da existência, dando mais importância ao relacionamento familiar, ao relacionamento afetivo, ao relacionamento com o seu próximo, se colocando no lugar do outro, sentindo o que o outro talvez esteja sentindo e trabalhando para diminuir o sofrimento do seu próximo, tornando-se pessoas mais passivas, pessoas com mais paciência, pessoas que buscam compreender o outro. Por quê? Porque já passaram por grandes desafios, por grandes provas que trouxeram o aprendizado. Por outro lado, obviamente, também existem aquelas pessoas que, por mais problemas que passam na sua vida, por mais aflições que suportam, por mais dores que estão sujeitas, não tiram nenhum aprendizado daquilo. E aí nós observamos a dureza do espírito encarnado. Ele não compreendeu ainda sobre a sua natureza divina, a sua natureza espiritual. Não compreendeu ainda por que passa por situações difíceis dessa maneira. E para esse que não retira aprendizado algum diante da situação difícil que está passando, naturalmente irá ter que suportar novos
novas situações que lhe trarão dores e sofrimento, porque é um espírito embrutecido. E para aquela pedra bruta, a pedra preciosa bruta, ela deve ser lapidada. E a lapidação causa dor, causa sofrimento. Mas ela é necessária para que lá na frente essa criatura desperte para o seu caráter divino, o seu caráter espiritual, e possa aprender com os erros que vem cometendo nessa existência e nas milhares de existências que já passou por elas. Aprendemos então, nesta fase do estudo que nós estamos passando, que existem muitas situações que nós vamos encontrar a sua motivação, a sua causa, a razão de existir no nosso comportamento em vidas anteriores. Aí a pessoa pode estar passando por uma situação difícil e não consegue encontrar nada que justifique o que ela esteja passando. Aí ela fica, mas em outras vidas eu nem lembro o que eu fiz lá atrás, por que eu estou sofrendo assim? Aí está o ponto fundamental. A justiça de Deus nos atinge a qualquer momento da nossa existência. Mas se ela nos atingiu agora, é porque nós temos força para passar por essa situação. Lembrando os ensinamentos lá do passado, que Deus não coloca sob nossas costas cruz maior do que aquela que nós possamos carregar. Aí está a justiça e a misericórdia do Pai. E lembrando também que diante do nosso comportamento, quando suportamos situações difíceis, se nós naquele momento já estivermos resignados e pedirmos ao Pai em oração que nos fortaleça e nos dê condições de passar por aquilo, eu não tenho dúvida que a misericórdia do Pai estará presente, e no momento em que nós já estivermos compreendendo o motivo do sofrimento e aprendendo na nossa essência espiritual o que deve ser aprendido, o Pai permite que nós saiamos daquele momento de sofrimento e nos restabelecemos. Irmão, pode ser que essa saída do sofrimento não se dê nessa existência. Nós não podemos ser ingênuos nesse sentido, porque nós somos espíritos imortais. Uma vez criados, nós vamos viver a vida plena, por tempo infinito, que não termina. Então, outras existências nós teremos, se suportarmos essas dificuldades hoje com coragem, com força, com resignação, com confiança, esperança de dias melhores. Certamente, se não nos restabelecermos nesta mesma existência, as próximas serão melhores do que essa. Mas nós não podemos também nos enganar. Quando nós passamos por uma prova, já estamos em condições de suportar outras. Isso significa que quando passamos por momentos difíceis e recebemos nota 10 porque fizemos o que era certo fazer, já estamos nos preparando para outras provas. Então nós não vamos ficar ociosos em nossa existência. Nunca! Porque nós fomos criados lá atrás, simples e ignorantes, para conquistarmos a nossa perfeição relativa. E essa conquista é gradual. E se ela é gradual e constante, nós sempre vamos estar passando por desafios que vão burilando os nossos sentimentos, a nossa condição de comportamento moral. E dessa maneira vamos crescendo.
Daí compreendemos por que nós passamos por grandes dores e sofrimento. Primeiro, para reparar os erros que nós fizemos lá atrás, através das consequências, e de nos preparar, nos fortalecer para a vida futura. Porque nós somos instrumentos divinos de Deus. Ao mesmo tempo que nós nos esforçamos para reparar os nossos erros do passado, passando por sofrimentos como consequências do que fizemos de errado lá atrás ou recentemente, nós também colaboramos com a criação divina para melhorar o nosso próximo, a nossa sociedade. Por isso nós também somos co-criadores, porque nós também ajudamos ao Pai, ajudamos a espiritualidade superior a fazer com que a sociedade também melhore diante da nossa postura, diante do nosso exemplo, do nosso bom comportamento. E assim nós colaboramos também, mesmo pelo sofrimento, mesmo pelas provas, mesmo pelos desafios que nós suportamos constantemente. Não vai chegar um momento em que nós vamos ficar sem fazer nada. Isso é fantasia, de chegarmos no paraíso e ficarmos só apreciando os passarinhos voando, os animais pastando e assim por diante. Fantasia. Nós fomos criados para sermos úteis. Nós fomos criados para o trabalho digno, o trabalho que nos renova constantemente. Não digo apenas o trabalho que remunera, é necessário para a nossa vida material, mas a atividade que nos torna pessoas melhores e influenciamos o nosso próximo para que ele também se torne uma pessoa melhor. De maneira diversa, com vários aspectos, com várias atividades que podemos fazer nesse sentido. Uma coisa que nos chama bastante a atenção é que tudo o que nos acontece está de acordo com as leis que o Pai criou. Então alguém fala assim, puxa vida, então quer dizer que aquela bala perdida, que aquele sujeito que estava dirigindo embriagado, que aquele outro que estava manuseando algum instrumento equivocado e que atingiu outra pessoa e deixou essa pessoa acamada, deixou essa pessoa em sofrimento e em aflição, ou levou essa pessoa em óbito ao desencarne, significa que isso também está de acordo com a lei de Deus? Deus queria o sofrimento da outra pessoa? E aquela história que não há uma folha que caia da árvore sem que Deus queira ou permita? Como que fica isso? É outra situação que nós precisamos compreender. Primeiro, tudo o que acontece nesse mundo está de acordo com as leis de Deus. Mas isso não significa que Deus quer. Deus quer o sofrimento do seu filho? O pai quer o sofrimento do seu filho? Nunca, de maneira alguma. Mas todas as leis estabelecidas pelo Pai têm um único propósito: nos impulsionar para o nosso progresso, nos provocar, fazer com que a gente, mesmo diante da nossa má vontade, que a gente caminhe para o nosso progresso. Todas as leis do Pai é nesse sentido. Então aí nós compreendemos que, além de estarmos sujeitos às consequências dolorosas dos atos que praticamos nesta existência, mas também dos atos que praticamos em existências anteriores, nós também estamos sujeitos à consequência do que o outro faz que está ao nosso lado. Nossa,
Mas como que Deus permite isso, que diante do comportamento do outro eu sofra? Diante do comportamento do outro, a minha filha, o meu filho sofra, a minha esposa, meu pai, minha mãe, o meu amigo querido? Como que pode isso? Isso também está de acordo com as leis do Pai? Está de acordo. Vamos lembrar de uma leizinha? Lei do livre-arbítrio. Aquele irmão equivocado, que está cometendo um ato equivocado, dispara uma arma de fogo. Esse projétil atinge alguém que está num outro lugar, longe, distante. Essa pessoa se machuca, fere ou venha a falecer, desencarnar. Está de acordo com as leis de Deus? Está de acordo com todas as leis estabelecidas pelo Pai em nosso mundo físico. Todas as leis. Só que ali nós sofremos a consequência de um ato de um irmão que praticou, que nunca nos viu, que não sabe, que não tinha tal nem conhecimento que esse ato dele iria ter aquela consequência. Nós sofremos aquela consequência. Por quê? Porque nós estamos em meio a uma sociedade onde o comportamento equivocado, onde o desejo de praticar o mal ao outro e levar o sofrimento do outro ainda impera. Essa é a nossa realidade nesse mundo que a gente está. Então, estando nessa sociedade onde o comportamento equivocado ainda é muito grande, nós, estando ao lado, estamos sujeitos. Ah, mas essa vontade de Deus? Claro que não! É consequência de um ato praticado. E eu estou aqui. Mas aí tem um grande desafio nesse momento. Aí, qual vai ser o nosso comportamento diante daquele sofrimento que nós recebemos? Que o outro causou, que nós não fizemos nada para que ele causasse para a gente, que nós recebemos esse problema, essa situação, essa consequência daquele comportamento, daquela decisão que foi tomada, nós recebemos essa consequência simplesmente pelo fato de estarmos aqui nesta sociedade que caminha burilando os seus sentimentos, as suas dificuldades, que caminha para melhorar o comportamento individual e social. Qual vai ser o nosso comportamento? Vai ser a revolta? Ou nós vamos trabalhar aquilo que nós estamos passando? Isso aconteceu comigo. Vou ficar xingando? Vou ficar maldizendo? Vou ficar profanando as leis do Criador? Reclamando de Deus? Vou ficar rebelde? Ou vou ter um outro comportamento de me esforçar para fazer tudo o que é possível para o meu restabelecimento? Mas e se eu desencarnei? No plano espiritual, eu vou me tornar obsessor daquele que teve aquele comportamento equivocado comigo? Ou eu vou me libertar dele e vou seguir a minha vida espiritual, reconhecendo a minha condição de espírito imortal e que eu preciso perdoar? Um processo longo, muitas vezes, para se chegar ao perdão pleno, mas é necessário dar o primeiro passo. Se eu não perdoo, eu fico amarrado àquela criatura que fez o meu mal e eu vou querer me vingar dela por muitos e muitos anos. Se eu perdoo, eu me desligo dela e vou viver a minha vida. Olha a justiça de Deus atuando em tudo e nos dando livre-arbítrio para decidirmos o que nós queremos da nossa vida. Como nós vamos reagir diante das dificuldades que a vida nos apresenta. Depende unicamente de nós. Onde nós encontramos isso? Aqui no Evangelho. Vou fazer a leitura para vocês.
O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, problema, deve dizer-se que se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Ou seja, estamos sujeitos às consequências desse mundo, aos acontecimentos, aos grandes flagelos que acontecem. Isso não exclui, meus irmãos, aquelas questões dos resgate coletivo, onde nós somos atraídos por leis que desconhecemos, a determinadas situações onde ali vai ocorrer um resgate coletivo. Isso também pode acontecer. Nós não podemos ser radicais nas nossas interpretações, porque cada situação pode ter uma causa diferente. Precisamos compreender com boa vontade, buscar o entendimento e o mais importante, a resignação, para suportarmos tudo isso, junto com a fé, a confiança em Deus, que nada nos acontece se não existe um motivo e uma causa. E quando nos acontecer algo que nos causa sofrimento, que o Pai está conosco, não tenhamos dúvida disso, e que nós já temos condições de suportar essa dificuldade. Daí o ensinamento da doutrina de agradecermos a Deus quando estamos passando por processos dolorosos. Isso significa que já chegamos num ponto de amadurecimento, onde nós já temos força para resgatar os erros do passado. E assim nós estaremos numa condição melhor na vida futura. Tem muito mais ensinamento na doutrina para que nós pudéssemos estudar e analisar e refletir, mas o nosso tempo é curto. No próximo encontro, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos à oração de encerramento? Mestre amigo, nos abençoe e nos fortaleça. Que possamos ter nos ensinamentos do Evangelho a força para suportarmos as dificuldades da nossa existência. Que tenhamos o equilíbrio para buscar o ensinamento contido em cada situação que nós passamos. Que tenhamos condições de manter sempre o pensamento elevado, pedindo ajuda nos momentos de dificuldade, agradecendo nos momentos de alegria e confiantes que o Senhor sempre está conosco. Assim seja. Meus irmãos, fiquem na paz de nosso Mestre Jesus. Um abraço.